O dever conjugal entre marido e mulher. A Bíblia apresenta o casamento como uma aliança estabelecida por Deus, na qual marido e mulher compartilham não apenas a vida espiritual e emocional, mas também a intimidade física. Dentro dessa perspectiva, as Escrituras ensinam que existe uma responsabilidade mútua entre os cônjuges no relacionamento conjugal. Em Coríntios 7, 3, 5, o apóstolo Paulo explica que o marido deve cumprir o dever conjugal para com a esposa, e da mesma forma a esposa para com o marido. O texto enfatiza que o corpo do marido pertence à esposa, e o da esposa pertence ao marido, demonstrando que o casamento envolve entrega e reciprocidade. Essa orientação bíblica revela dois princípios importantes. A intimidade conjugal não é algo impuro dentro do casamento. Marido e mulher devem considerar as necessidades um do outro. A relação íntima no casamento, portanto, não é apresentada nas Escrituras apenas como meio de procriação, mas também como expressão de união, cuidado e fortalecimento do vínculo entre o casal. Limites da pureza sexual. Embora a Bíblia reconheça a intimidade conjugal como parte legítima do casamento, ela também estabelece limites claros relacionados à pureza moral. O relacionamento entre marido e esposa deve permanecer dentro de um padrão de santidade e exclusividade. Em Hebreus 13, 4 está escrito que o matrimônio deve ser honrado por todos e que o leito conjugal deve permanecer sem mácula. Isso indica que a sexualidade no casamento deve ser preservada de práticas que envolvam impureza ou desonra. Entre os princípios frequentemente destacados na interpretação bíblica estão: fidelidade absoluta entre os cônjuges, rejeição de fantasias que envolvam terceiros, afastamento de influências que corrompam a visão da sexualidade, preservação da dignidade do corpo e da consciência. O ensinamento bíblico aponta para uma sexualidade vivida com responsabilidade espiritual, mantendo a intimidade como algo exclusivo do relacionamento entre marido e mulher. Respeito e amor dentro do casamento. A base de todo relacionamento conjugal, segundo as Escrituras, não é apenas a convivência ou a intimidade física, mas principalmente o amor e o respeito mútuo. O modelo apresentado pela Bíblia é um relacionamento marcado por cuidado, responsabilidade e compromisso. Em Efésios 5, 25, o marido é orientado a amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja, ou seja, com um amor sacrificial, protetor e dedicado. No mesmo contexto, o texto também destaca que a esposa deve respeitar o marido, indicando que o casamento saudável se constrói através de uma dinâmica de amor e consideração mútua. Esse ensinamento revela que o casamento bíblico envolve amor que protege e valoriza, respeito que honra o outro, diálogo e compreensão, compromisso espiritual entre o casal. Quando esses princípios são vividos, o casamento deixa de ser apenas uma convivência e se torna uma expressão prática da aliança estabelecida diante de Deus. Conclusão. Os ensinamentos bíblicos sobre o casamento mostram um equilíbrio importante. A intimidade conjugal é reconhecida como parte natural e legítima da união entre marido e mulher, mas deve ser vivida dentro de limites de pureza e respeito. Assim, três pilares se destacam no ensino das Escrituras: responsabilidade conjugal entre marido e esposa, preservação da pureza moral, prática constante de amor e respeito. Dentro dessa visão, o casamento é apresentado não apenas como uma união humana, mas como uma relação que reflete princípios espirituais estabelecidos pelo próprio Deus. Quais são os limites da intimidade dentro do casamento? Muitas pessoas querem saber o que a Bíblia realmente diz, porque nem sempre as igrejas abordam esse assunto de forma clara. A verdade é que as Escrituras não descrevem todos os detalhes das práticas íntimas do casal. Por isso, ao longo da história, surgiram diferentes interpretações entre cristãos, sempre tentando manter o princípio da santidade do casamento. A seguir estão três temas que frequentemente geram discussão. 1. Demonstrações de prazer e diferentes formas de intimidade. Dentro do casamento, muitas pessoas perguntam se diferentes formas de carinho e intimidade são aceitáveis. Alguns cristãos cresceram ouvindo que a intimidade deveria ser extremamente limitada, enquanto outros entendem que há maior liberdade dentro do relacionamento conjugal. O princípio mais citado nas Escrituras aparece em Coríntios 7, onde o apóstolo Paulo ensina que marido e esposa pertencem um ao outro e devem cuidar das necessidades mútuas. Além disso, o livro descreve o amor entre marido e esposa de forma muito aberta e poética, mostrando admiração pelo corpo e desejo entre os dois. Por essa razão, muitos intérpretes entendem que carinho, prazer e expressões de afeto dentro do casamento não são condenados, desde que haja consentimento entre os dois. Exista respeito mútuo. A dignidade do cônjuge seja preservada.
2. Fantasias envolvendo outras pessoas. Outro tema bastante discutido envolve fantasias ou comparações com outras pessoas. Esse ponto costuma gerar preocupação entre muitos cristãos porque toca diretamente na questão da pureza da mente e do coração. Nas palavras de Jesus Cristo registradas em Mateus 5, 28, olhar para alguém com intenção impura já envolve uma forma de adultério no coração. Por isso, grande parte dos teólogos cristãos considera problemático quando a intimidade conjugal passa a envolver imaginação com terceiros, comparação com outras pessoas, estímulos vindos de conteúdos imorais. Nesse caso, o problema não está na relação do casal em si, mas na presença de cobiça ou desejo direcionado a outras pessoas, o que a Bíblia claramente desencoraja. 3. Respeito à consciência do cônjuge. Um princípio muito importante que aparece no ensino bíblico é o respeito à consciência espiritual de cada pessoa dentro do casamento. Mesmo quando algo não é explicitamente proibido nas Escrituras, o relacionamento deve sempre preservar o respeito, o amor, a consciência do cônjuge. Em Efésios 5, o marido é orientado a amar a esposa com cuidado sacrificial, e a esposa a tratar o marido com respeito. Isso mostra que a intimidade nunca deve ser baseada em pressão ou imposição. Quando marido e esposa conversam com sinceridade e consideram a consciência um do outro, a intimidade permanece dentro de um ambiente saudável e honroso. Conclusão para o conteúdo do vídeo. Quando se observa o ensino bíblico de forma completa, percebe-se que o casamento envolve tanto liberdade quanto responsabilidade. A Bíblia apresenta 3 princípios fundamentais. A intimidade conjugal é legítima e faz parte da união do casal. A pureza do coração deve ser preservada. O amor e o respeito devem guiar todas as decisões. Por essa razão, muitos estudiosos afirmam que o equilíbrio bíblico está em viver a intimidade dentro do casamento, com exclusividade, respeito e consciência diante de Deus. Ao longo do tempo, em muitos ambientes cristãos surgiram 2 extremos muito comuns, e ambos acabam prejudicando muitos casamentos. Entender esses extremos ajuda a perceber qual é o equilíbrio que as Escrituras apresentam. 1. O extremo da repressão excessiva. Em alguns contextos religiosos, durante muitos anos foi transmitida a ideia de que o sexo dentro do casamento deveria ser algo quase vergonhoso ou apenas tolerado. Alguns ensinamentos que surgiram nesse ambiente foram: o sexo deveria existir apenas para gerar filhos. Prazer seria algo carnal ou mundano. Falar sobre intimidade seria algo impróprio. Esse tipo de visão criou muita culpa em muitos casais cristãos. Porém, quando se observa o texto bíblico, percebe-se que as Escrituras não apresentam o relacionamento conjugal dessa maneira. Livros descrevem o amor e o desejo entre marido e esposa de forma poética e celebrando a união do casal. Além disso, textos como Coríntios 7 mostram que a intimidade faz parte do cuidado mútuo entre os cônjuges. Ou seja, a Bíblia não apresenta a sexualidade conjugal como algo impuro. 2. O extremo da permissividade sem limites. Por outro lado, existe um extremo oposto que também se tornou comum em tempos mais recentes. Nesse caso, a ideia é que dentro do casamento praticamente não existiriam limites morais. Algumas pessoas passam a defender que qualquer prática seria aceitável simplesmente porque o casal é casado. Entretanto, a Bíblia também apresenta princípios claros sobre pureza. Em Hebreus 13, 4, o matrimônio é descrito como algo honroso, e o leito conjugal deve permanecer sem mácula. Isso mostra que o casamento não elimina os princípios de santidade. O relacionamento entre marido e esposa continua sendo guiado por valores como fidelidade, respeito, dignidade, pureza de coração. 3. O equilíbrio apresentado pelas Escrituras. Quando se observa o ensino bíblico de forma completa, percebe-se que a mensagem das Escrituras evita os 2 extremos. O casamento é apresentado como uma união em que existe intimidade legítima entre marido e esposa, alegria na vida conjugal, responsabilidade espiritual, respeito mútuo. Em Efésios 5, o marido é chamado a amar a esposa de forma sacrificial, e a esposa a responder com respeito. Isso mostra que o relacionamento conjugal não é apenas físico, mas também espiritual e emocional. Conclusão. Ao observar os ensinamentos bíblicos, percebe-se que o equilíbrio não está nos extremos. Nem na repressão que transforma a intimidade em culpa, nem na permissividade que ignora os princípios de pureza. O modelo apresentado pelas Escrituras é um casamento marcado por 3 pilares: amor verdadeiro, respeito mútuo, pureza diante de Deus.
Quando esses princípios são vividos, a intimidade deixa de ser motivo de conflito e passa a ser parte da união e do cuidado entre marido e esposa dentro da aliança do casamento.